Mas o que é que sinaliza para si esta desconfiança toda em relação? É o conteúdo do projeto de lei em si ou é o hábito, é a prática que decorre das experiências anteriores, digo nomeadamente de províncias já divididas, sem contudo terem conseguido atingir aquilo que inicialmente tinha sido referido como proposta, como sucesso, como eficácia, que é uma das razões que é evocada neste projeto de lei. O termo Onde correto, é que está o problema? O termo correto é esse que o Dr. Solombi acabou de elencar, a eficácia. Não é? Levanta-se muita panóplia de questão, muito debate, muito assunto, não é? Aprova-se, orça-se o projeto e volta e meia as coisas não andam. A ineficácia nos projetos, na forma como se tem conduzido, não é? A dinâmica da realização dos projetos ou dos programas nacionais é que leva muitas das vezes a essa desconfiança. E os programas, nós deveríamos traçar aquilo que tem a ver com a agenda nacional de consenso. Seríamos um país de consenso. O interesse nacional deveria sobrepor aos interesses de grupos. O que é que achou desta intervenção, Dr. Cangundo, da Igreja Católica, que foi outro dos temas, a CEASTE, nomeadamente, que realizou a primeira Assembleia na província de Malange, com um comunicado a ser mais objetivo, mais claro, em relação a esta questão da necessidade da institucionalização das autarquias? Não, é assim, Solomon, deixa-me ser honesto. Eu penso que a Igreja Católica, na verdade, só subscreveu aquilo que eu venho defendendo há muito tempo. Eu defendi aqui, defendo em outras casas de rádio onde eu tenho vez e voz, e sempre, de que, primeiro, este projeto da nova divisão político-administrativa não só é um fiasco, como é inoportuna, por razões muito óbvias. Quando se propala que se pretende aproximar serviços públicos aos cidadãos, aí nós temos que nos perguntar qual é afinal o papel das autarquias, porque o papel das autarquias é este mesmo, de aproximar os serviços do Estado aos cidadãos. E com o agravante de que nas autarquias, como disse o Helder e bem, quebra-se aqui o vínculo da hierarquia, onde o administrador local não precisa da ordem, não precisa da autorização, da orientação do presidente da República, do ministro ou do governador para colocar em marcha um plano de ação. Porque os planos de ação começam a partir do momento da eleição, e quando ele é eleito apenas vai executar. E olha, o bom nisso é que se ele não executar, o próprio povo que ele elegeu lhe remove daí. Portanto, neste momento é oportuno, é urgente as autarquias do que essa nova divisão política administrativa. Esta nova divisão política administrativa é apenas uma fuga para a frente, é mais uma finta, como se diz na gíria, a institucionalização das autarquias em Angola. Porque por uma razão muito simples também, é que o partido no poder, ou o governo tem em mente que implementamos as autarquias em Angola, neste momento, claro que perdia o controle, sobretudo das grandes cidades, não é? Basta olhar para os resultados eleitorais. Eu, quando falo disso, estou a falar daqueles resultados oficiais, com os quais eu nem concordo, ainda acho que são batotados, mas ainda assim, olhando para aqueles resultados, não é? Outro partido ganhou as províncias chaves, como Luanda, Zaire, Cabinda, etc. Quer dizer, províncias que têm um forte peso, sobretudo no Orçamento Geral do Estado. Não é? Logo, a partir daí, isto funciona mais do que um indicador, mais do que um indicado, para quem está no poder perceber logo que não. Se eu colocar agora as autarquias, eu vou perder o controle do poder. Eventualmente, sim. Então é isto. É uma pergunta que, aliás, é uma passagem do Dr. Cangundo que relevou, embora não seja muito importante e talvez seja muito relativo o que ele disse, é o corte do vínculo entre o poder central e o local. Mas o Dr. Helder Gabriel, a hierarquia, não é? Sim, defendeu o contrário. Não sei se estou certo em relação à observação que estou a fazer. Disse que não havia necessariamente esta quebra de hierarquia entre o poder central e o local. Na forma como está-se a propor na nova divisão política administrativa. Porque o mandante vai continuar a ser o mesmo. Exatamente. Quer dizer que o vínculo da hierarquia se mantém. Será sempre o presidente que vai orientar
as diretrizes de quem estiver no Balanguimbo, como falo agora. Quem está no Cambum de Catembo depende do Palácio. Logo, com a nova divisão política administrativa, isto não vai mudar. Agora, o que se pretende é a inversão do quadro, onde o autarca não precisa depender do Palácio para executar os seus planos. Ok. Aí está a quebra desse vínculo de hierarquia. Percebi. Melhor percebi, fiquei equivocado e de modos que queria obter um pouco, queria rebater, queria ver o resto do rebatimento da parte do Hélder Gabriel. Há um outro assunto que também foi notícia ao longo desta semana, nomeadamente a greve dos magistrados do Ministério Público. Eu não começo por si, Dr. Manuel Cangundo, porque acabou de falar. Vou passar a palavra ao Dr. Moisés Candumbo. Quem diria, os magistrados também chegarem à greve? Antigamente era impensável. E há reivindicações básicas do que eles efetivamente estão a pedir, falam de condições de trabalho, a reposição do passaporte diplomático, que tinha sido adquirido, este direito, no tempo do presidente Eduardo dos Santos, como os magistrados do Ministério Público, também outras personalidades desta sociedade tinham direito a passaporte. Mas o presidente João Lourenço, quando chegou, eliminou, ignorando as sensibilidades que justificavam, na altura, a atribuição deste passaporte, não só, neste caso, aos magistrados do Ministério Público, como também aos antigos deputados e, eventualmente, antigos ministros. O propósito, se bem interpretava na altura, era dar uma certa dignidade à pessoa que, tendo exercido um certo cargo de relevância na sociedade, fosse de certo modo protegido. O presidente João Lourenço, quando chegou, simplesmente eliminou estes direitos. Gostava que fizesse um comentário sobre esta greve que está a acontecer em termos genéricos, sem especificar, mas é este elemento em que o presidente João Lourenço efetivamente ataca quando chega à pretensão de eliminar direitos adquiridos num dado momento, instituídos, neste caso, pelo presidente Eduardo dos Santos. Ok. Obrigado pela deixa, mano. Obrigado pela deixa, Dr. Solomon. Dizer que os magistrados não são pessoas normais ou pessoas qualquer para uma sociedade, né? Eles devem ter, sim, esses privilégios em virtude da natureza do trabalho deles em si. É delicado. Porque muitas das vezes eles vão em conferências internacionais, vão em partilhas de experiências externas. No entanto, há necessidade de que eles tenham mesmo esse passaporte. E que, uma vez ele representando o Estado, devem ter essa nuance ou essa prerrogativa, não é? De serem tidos ou apoiados pelo Estado, no sentido de irem tratar assuntos que têm que ver com a res pública, não é? Ou com o seu métier laboral, mas consequentemente tem um efeito positivo para a própria República em si. É de direito, se está plasmado nos diplomas, não é, que regem a própria instituição ou os modos operandi do seu trabalho, eles merecem ser ressarcidos desse direito que vem beneficiando ao longo do tempo. Além dessa situação de passaporte, os magistrados clamam por situações extremamente e até meio vergonhosas. Ouvimos as peças que a TPA e os outros meios passaram de que há magistrados que andam de culpa-pata, andam de candongueiro. Fazer diligências. Sim, diligências, e andam com dossiês muito importantes. Em culpa-pata, em candongueiros, dossiês importantes. Levam para o tribunal, ou dos tribunais para casa, documentos muito importantes, estratégicos. As condições pelas quais transportam aquele dossiê é de tudo não dignificante mesmo. E tanto mais nessa fase em que há um turbilhão, não é, no sistema judicial em virtude de muitos processos que andam-se por ali. Eu se saber, por exemplo, que o Dr. Solomon que está com o meu processo e está de moto, está todo com o papata. A tendência e a tendência deu abordar o doutor. No sentido de que esse processo não dá seguimento. No entanto, há necessidade de que se tenha mesmo segurança, que se tenha privilégios e condições de trabalho. Residências, transportes, passaporte, que eles vivam mesmo bem, de maneiras também que exerçam com dignidade e retidão o seu trabalho, porque a ganhar mal, a viver mal, do ponto de vista ético, pode ser influenciado a tomar posições que
noutras condições não tomaria. Estamos a falar do caso do suborno, corrupção e outras situações. Dizem que quando a fome entra quando a fome entra para casa, a moral sai pela janela. Então eles devem viver bem para terem finca, pé, para terem formas de defender aquilo que tem que ver com o métier do seu trabalho. Dignidade. Muito bem.